Olá, estamos começando agora o Direto ao Ponto. Hoje é dia de entrevistar a deputada estadual reeleita Daniela, que vai continuar representando você no Legislativo Maranhense. Procuradora da Mulher no Parlamento Estadual, a deputada é também coordenadora da Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio. Formada em nutrição, Daniela já foi diretora-geral do Hospital Macro-Regional de Presidente Dutra. O Direto ao Ponto já está no ar. Deputada estadual reeleita Daniela, é um prazer recebê-la aqui na TV Assembleia e no programa Direto ao Ponto. Nossa, Silvia, o prazer é todo meu. Quero agradecer, inclusive, o espaço, a oportunidade de poder falar para vocês e para vocês aí que nos acompanham, falar um pouco mais sobre o nosso mandato, sobre tudo que a gente tem planejado para fazer nos próximos 4 anos e tudo que já foi feito também. Como é que foi ser reconhecida assim nas urnas pela segunda vez? Nossa, é assim, uma alegria indescritível poder estar aqui novamente para vocês como deputada estadual reeleita. Isso prova que a gente fez um bom trabalho e que nós tivemos um reconhecimento da população. Eu que sou nutricionista por formação, comecei minha carreira profissional trabalhando no interior do estado, na cidade de Presidente Dutra, Tuntum, trabalhando como nutricionista, depois como coordenadora do setor de nutrição de um grande hospital do estado e me tornei deste mesmo hospital diretora geral. Então a gente já vem de uma experiência aí com o público, com as pessoas em situações mais vulneráveis, que é quando estão com problemas de saúde, quando estão precisando ali de suporte e de uma mão amiga. E foi lá onde eu me encontrei como política. Foi vendo as necessidades das pessoas, eu que pagava para trabalhar na época, comecei a me sentir muito pequena. E percebi que eu só poderia fazer mais se eu mudasse para um outro patamar. E aí foi quando houve o despertar para entrar na vida pública como política. Foi onde tudo começou, o despertar começou ali vendo a vulnerabilidade das pessoas e vendo que eu não conseguia mais fazer tudo que eu gostaria de fazer apenas como diretora de uma unidade hospitalar. E a gente começou, né, a tentar dar um salto maior. E hoje, graças à nossa coragem, à nossa determinação e ao trabalho que a gente começou lá atrás, eu comecei ainda como nutricionista, depois como diretora-geral de um hospital macro-regional do estado e hoje estou aqui falando para vocês como deputada estadual. Começamos na região central, a nossa vida pública como política e aí a gente expandiu nossa atuação por todo o estado do Maranhão. Agora, o primeiro mandato aí foi um show de leis no combate à violência contra a mulher. Para esse segundo mandato, quais as bandeiras, quais os focos? O que você está pensando de planejamento para esse segundo mandato? É importante eu ressaltar que eu, como profissional da saúde, na minha primeira eleição, eu não tinha como principal bandeira do meu mandato a bandeira da mulher. A minha principal bandeira seria a bandeira da saúde, a bandeira da juventude. Só que quando eu assumi o mandato, eu vi que tinha uma lacuna, tinha um espaço aberto. Faltavam mais mulheres para defender com veemência essa importante bandeira no estado do Maranhão. E ali eu me encontrei, né? Eu vi que eu podia fazer muito, percebi que as mulheres precisavam ter voz, ter vez, né? Ter mais mulheres ali para defender mais direitos para nós mulheres. E foi quando eu me encontrei com uma deputada. Eu digo que hoje eu sou uma legítima deputada que representa as mulheres maranhenses e fico muito feliz em ver que o nosso trabalho, a gente já consegue colher frutos do trabalho que a gente começou e da bandeira que a gente abraçou. Eu permaneço com as mesmas bandeiras lá do início, com a bandeira da saúde, com uma bandeira muito importante, com a bandeira também da juventude, mas hoje a minha principal bandeira continua sendo a bandeira das mulheres maranhenses. A bandeira de mais espaço para nós mulheres, a bandeira onde a gente defende as mulheres que são vítimas de violência doméstica, violência psicológica ou de qualquer outro tipo de violência. E com certeza a gente está vindo para o segundo mandato com muito mais experiência, para falar com muito mais propriedade, com muito mais coragem e altivez,
para defender e para, de fato, ser essa legítima representante de todas as maranhenses do nosso estado. Agora, a senhora é uma deputada jovem, de primeiro mandato e com muitas leis sancionadas. Como é que acompanha a aplicação de todas essas leis? Eu digo sempre, Silvia, eu costumo dizer que eu nunca trabalhei números. A gente sempre buscou realmente trabalhar a efetividade nas leis que a gente se propôs, né, aos projetos de leis que a gente se propôs a fazer. E a gente tem muitos projetos importantes que a gente tem acompanhado de perto. Eu tenho mantido constante diálogo com o Executivo Estadual, com o nosso governador, hoje nosso governador Carlos Brandão, com o nosso ex-governador Flávio Dino e com o seu secretariado. Inclusive, a gente já tem audiência marcada com o secretário de Segurança, né, para trabalhar, para cobrar algumas efetividades aí nas leis propostas por nós. Graças a Deus nós não temos encontrado dificuldade nenhuma nesse diálogo. E é isso, para o parlamentar não basta a gente produzir um grande número de leis ou produzir leis efetivas e não cobrar realmente, né, a efetividade das mesmas. A gente tem feito isso, inclusive a gente vê o resultado disso na lei dos condomínios, no aluguel social Maria da Penha e tantas outras leis de grande relevância dentro do nosso estado. Como é que a senhora vem acompanhando esse crescente número da violência contra a mulher aqui no estado? É uma coisa muito preocupante. Eu não acredito nem que a violência tenha aumentado. Eu acredito que as inúmeras campanhas, o aparato que hoje as mulheres têm, estão encorajando as mulheres a denunciarem. Por isso a gente vê e às vezes até acha que o número tem sido crescente, mas o que tem sido realmente crescente não é o número de violência, é o número de mulheres encorajadas a denunciarem. E é claro que automaticamente isso aparece. Os números vão aparecer e isso tem sido um avanço, de certa forma, para a gente, as mulheres serem encorajadas a denunciar. Mas a gente trabalha e a gente sonha com um momento que a gente vai ver esses números reduzirem. Mas reduzirem não porque as mulheres não estejam denunciando. Reduzirem porque realmente a gente tenha leis que sejam efetivas e que os homens entendam que as mulheres não são propriedades deles, que o homem não tem direito nenhum de tocar numa mulher se ela não permitir, e que a gente comece a mudar essa concepção. E nós sabemos que a gente tem que começar a fazer isso desde cedo. A gente só vai conseguir mudar esse cenário triste de violência dentro do nosso país, no nosso estado, com as nossas mulheres, quando a gente começar a trabalhar políticas públicas para isso dentro das escolas, nas bases. Porque nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, onde o homem acha que ele tem poder e domínio sobre as mulheres. Isso é cultural, isso vem lá e a gente precisa mudar essa concepção para poder mudar a realidade. Enquanto a gente não trabalhar a base, a gente não vai conseguir mudar aqui em cima. A gente tem que começar a trabalhar na cabeça dos nossos filhos, na cabeça de nossas crianças, e que homens e mulheres devem ocupar lugares iguais, que não tem que haver disputa nesse sentido, disputas que venham através do sexo, que o homem tem mais direitos, que o homem pode mais, de forma alguma. A gente precisa realmente mudar a concepção de que o homem não pode tocar na mulher e que a mulher não é uma propriedade de ninguém. E a gente tem que começar a fazer isso dentro das escolas. Inclusive, vamos começar uma tratativa, né, com a Secretaria de Educação, vamos tentar levar isso para os municípios, para que a gente mude daqui a alguns anos. Talvez isso seja mais a médio e longo prazo. Exatamente. Mas realmente nossos filhos estão aí, nossos netos vão estar aí, né, e vamos trabalhar para deixar realmente o nosso nome marcado na história do nosso estado, como uma deputada, como uma mulher que realmente contribuiu para que os índices de violência contra as mulheres caíssem dentro do estado. E corrigir isso na base mesmo, na primeira infância logo, para não deixar que isso cresça e se consuma como nos dias de hoje, né? É triste, a gente vê os inúmeros casos, os casos de feminicídio aumentando a cada ano, e eu fico muito entristecida em ver que ainda não há essa concepção dos homens, que ninguém tem direito sobre ninguém, que ninguém pode tirar a vida de ninguém, que ninguém é obrigado a viver em um relacionamento falido por medo, por dependência econômica, que é o que a gente vê acontecer constantemente. Agora, deputada, falando em casos de violência contra a mulher, a gente tem aí o caso do vereador Domingos Paz, né, vereador de São Luís. Tem aí acusações e denúncias de acusações aí sendo apuradas. A Procuradoria da Mulher
já tem uma posição ou vai se posicionar? Como é que está observando isso? Nós temos não só acompanhado o caso, mas também cobrado das autoridades. A gente tem conhecimento do caso, já conversamos com uma das vítimas para entender melhor tudo o que está acontecendo. Já conversamos com os advogados também para entender em que pé está tudo isso, em que pé está o processo, porque a gente precisa, não dá para eu chegar aqui e falar de um caso que foi somente divulgado pela mídia. A gente precisa conhecer o problema a fundo para tomar posicionamento. Ninguém é culpado até que seja julgado. Mas para isso, para que ele seja julgado, ele precisa ser investigado. E a gente, inclusive, tem cobrado das autoridades as investigações, celeridade na elucidação dessas graves e sérias acusações que têm sido feitas ao vereador. A gente precisa investigar, a gente precisa saber, e se culpado ele for, ele precisa pagar pelo crime que está sendo cometido. A gente vê o caso do Daniel Alves, que está sendo muito repercutido a nível nacional em um outro país, e a gente vê como é que a lei lidar com esse tipo de caso em outros países. A gente precisa mudar isso aqui dentro do nosso país também. E no caso do vereador, a gente está aqui, faz esse apelo hoje mesmo, já estive reunido com algumas autoridades da Justiça para saber em que pé está o caso. E eu, como parlamentar, como procuradora da mulher, quero muito que as investigações aconteçam e que tenha celeridade, não só que aconteça, a gente quer celeridade, a gente quer moralizar a coisa e mostrar que não é uma posição que você ocupa que dá o direito de tomar determinados tipos de medidas ou ter determinados tipos de comportamento. Como coloquei, não estou aqui para dizer que o vereador é culpado ou não, quem sou eu para fazer isso, quem tem que fazer isso é a Justiça, mas estou aqui para dizer que, inclusive, o meu posicionamento pessoal, o meu posicionamento pessoal é até que ele fosse afastado das funções, até que as investigações fossem concluídas. Se não for culpado, que ele retome, que ele volte, mas se for culpado, realmente que ele pague pelos crimes que ele está sendo acusado. E a gente tem mantido diálogo. Hoje, pela manhã, antes de estar aqui no programa, já estive com uma autoridade reunida, acompanhando de perto como é que está o andamento disso tudo, e também já conversei com algumas das vítimas. Ano passado a gente viu que em 2022 os números cresceram, né? Infelizmente, assassinatos de mulheres, números de assassinatos de mulheres foram maiores do que em 2021. Como é que a senhora, como deputada e como procuradora da mulher, observa essa situação? Esse é como eu sempre digo, a gente precisa conhecer o problema da base. A gente precisa conhecer qual o perfil das mulheres que estão perdendo a vida para o feminicídio. A gente precisa conhecer onde estão a maior parte dessas mulheres que estão perdendo a vida do feminicídio. A gente precisa conhecer o problema na base. A gente precisa continuar incentivando as denúncias para que hajam mais medidas protetivas. A gente percebe que boa parte das mulheres que têm sido vítimas do feminicídio não estavam com medidas protetivas. Então, a gente precisa conhecer realmente o problema na base, precisamos continuar com as campanhas, precisamos fazer com que essas mulheres que são vítimas de violência sejam de fato assistidas, e a gente sabe que quando as mulheres estão seguras, estão assistidas, elas perdem o medo de denunciar, e a partir do momento que elas denunciam, elas estão amparadas, estão protegidas pelas medidas protetivas que fazem com que o agressor ele se mantenha distante. Então pode diminuir muito o número de casos. Tu falaste a respeito das leis do condomínio, que é uma lei de autoria minha, Sim. Uma lei de extrema importância, porque a gente pode evitar, inclusive, esse crescente número se houverem as denúncias dentro de casa. Nós sabemos que grande parte das violências acontece dentro do próprio domicílio da vítima. As mulheres são abusadas, são agredidas dentro de casa, a maior parte das vezes pelos seus companheiros. Então, se o vizinho, se o familiar não se omite do que está vendo, denuncia, chama as autoridades policiais para que investiguem o que está acontecendo, a gente pode estar evitando que mais uma mulher perca a vida para o feminicídio. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar o problema de uma forma mais ampla, não trabalhar somente números, trabalhar de onde vem o problema, quais as características, de o que pode ser feito. A gente, inclusive, criou também
né? Fomos coautores, foi iniciativa nossa, o aluguel social, que é mais uma lei para amparar as mulheres. Nós sabemos que a mulher, para chegar no feminicídio, muitas vezes, para chegar ao ponto de perder a vida para o feminicídio, ela já foi vítima de inúmeros tipos de violência, da violência psicológica, da violência física, e a partir do momento que a gente dá o amparo para essa mulher, através inclusive de um subsídio, onde ela possa pagar o aluguel, e a gente sabe que boa parte dessas mulheres vivem também o fator da dependência econômica. financeira, dependência econômica. Então, a partir do momento que você paga ali o aluguel para que a mulher possa sair de casa, para que ela não precise estar no mesmo teto do agressor, a partir do momento que você, inclusive a gente também tem uma indicação para isso do programa Mais Renda, para essas mulheres que estão enquadradas no perfil do aluguel social. A partir do momento que o governo paga o aluguel dela, a partir do momento que o governo dá condições dela se sustentar, com certeza a gente vai estar evitando que mais uma mulher seja vítima do feminicídio. A gente viu a senhora aí muito envolvida na resolução da causa da Mariana Costa, uma publicitária que foi assassinada aí há alguns anos. E a gente viu aquele engajamento como deputada e como procuradora e também envolveu o lado pessoal. Como é que foi estar naquele momento ali pedindo justiça? Na verdade, o caso da Mariana chama a atenção para as centenas de casos de inúmeras mulheres que foram vítimas do feminicídio. Foi um caso que teve grande visibilidade dentro do nosso estado, né, grande repercussão, e é claro que a gente usou, né, dessa tragédia que aconteceu com a Mariana para chamar a atenção dos inúmeros casos que têm acontecido alertando a falta, às vezes, a impunidade que existe nesses casos, a morosidade da lei nos julgamentos dos processos de feminicídio dentro do Estado. A gente precisa priorizar os casos de feminicídio na hora de serem julgados. A gente vê casos esperarem anos para serem julgados, mas quem perdeu a vida está ali. A vida foi embora e o assassino, provável assassino, potencial assassino, porque só vai ser considerado assassino quando ele for realmente julgado e condenado. E a gente vê ali o provável assassino, sendo provável ainda, porque há uma morosidade nos julgamentos desses casos. A gente, inclusive, vai trabalhar isso também, vamos tentar articular junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Judiciário, para que esses processos tenham maior celeridade. E o caso Mariana mostrou que o homem não pode tirar a vida da mulher, que ele vai ficar impune. Mostrou que, independente da condição social de quem comete o crime, a justiça existe e a justiça precisa prevalecer. E no caso da Mariana, a elucidação desse caso, a condenação do réu, mostrou isso, que ninguém pode tirar a vida de ninguém achando que vai ficar impune, porque nós estamos de olho, nós estamos aqui para acompanhar e para cobrar que a justiça seja feita. E a gente provou que a justiça existe e que ninguém vai ficar impune, não. Agora, a senhora, além de todas essas leis já citadas, tem também uma lei que estabelece o Dia de Combate ao Assédio Sexual. Então, é uma coisa importante, porque é uma das violências que as mulheres sofrem, que vêm sofrendo. Então, qual a importância dessa lei e o que evitar para cair nessa questão de assédio sexual? Como combater isso? Eu digo sempre que a gente precisa chamar atenção para muitas coisas. As mulheres, elas precisam conhecer sobre os seus direitos, sobre as leis existentes. Tem muita coisa na legislação que nós, mulheres, não conhecemos. Inclusive, através da Procuradoria, nós estamos aí com um projeto ainda para esse primeiro semestre, para dar publicidade para tudo que existe, que é voltado para as mulheres dentro do Maranhão. Todas as leis existentes, todos os programas existentes, estamos montando uma cartilha, né, para ser disponibilizada para as nossas mulheres dentro do estado do Maranhão, para que as mulheres conheçam. A gente precisa conhecer até onde o homem pode ir, até onde nós temos direito sobre determinadas circunstâncias, né, até onde nós somos amparadas pelo governo, quais programas já existem dentro do Maranhão para nos ampararmos. Existe muita coisa. Eu estava falando no interior um dia desse sobre o aluguel social, e lá a secretária de assistência social do município não conhecia e não sabia que existia
um subsídio, um amparo para mulheres vítimas de violência que estavam sob medida protetiva. Então isso prova que a gente tem muita coisa legal dentro do nosso estado, mas que precisa chegar às pessoas que não têm alcançado, né? Não têm alcançado as pessoas que estão ali na ponta. E a gente vai trabalhar, com certeza, nós seremos incansáveis nisso. Quando tu me falaste agora do assédio, a partir do momento que as mulheres conhecem os seus direitos, elas vão saber identificar o que é assédio, vão saber que estão sendo assediadas, vão saber que existe algo que ampare elas e vão saber que os homens não têm direito nenhum, né, sobre nós. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa saber identificar o que é o assédio, o que é ultrapassar determinados limites. Se a gente não tiver conhecimento, como é que a gente vai colocar realmente tudo isso em vigor? E esse projeto nosso é uma forma de chamar a atenção e fazer com que as mulheres conheçam, saibam identificar e com certeza isso vai ajudar muito. Qual é o dia para que a mulher também possa estar ali divulgando essa data? É muito legal. Inclusive a gente tem dentro do nosso mandato algumas semanas e alguns dias para chamar a atenção para muita coisa dentro do nosso estado. Tu puxou isso aí, eu vou aproveitar o gancho para falar também sobre a Semana Estadual da Endometriose, que é uma doença que tem acometido inúmeras mulheres, que tem perdido o emprego, que tem perdido parte da vida com uma doença que às vezes é tido como falando no linguajar popular mesmo, como frescurinha de mulher. A gente tem o Dia do Assédio, a gente também tem um outro importante projeto sobre a importunação, a importunação sexual dentro do nosso estado, porque a gente sabe que importunação é crime, mas aí entra de novo, entra no assédio. As pessoas não sabem o que é importunação. Então, são projetos importantes que a gente tem dentro do nosso estado, que a maioria dos maranhenses não tem nem conhecimento. E essa cartilha que eu te falei há pouco, ela vai estar lá discriminando, descrevendo tudo isso. É dia 16, um dia que a gente precisa estar todo mundo focado para chamar a atenção para esse crime que tem acontecido corriqueiramente, principalmente dentro do âmbito de trabalho. A gente sabe que muitas pessoas se aproveitam, às vezes, da vulnerabilidade do funcionário, tudo para se aproveitar dessa situação. Então, a gente está aqui, prontos para chamar a atenção para esse importante dia, que é o dia 16 de dezembro, 16/12. Gente, a gente está aí, com certeza, ano passado passou despercebido, mas a gente está aqui focado em cobrar realmente efetividade dessas nossas leis e com certeza faremos uma grande campanha. Deputada, a gente tem agora um quadro bem motivador de participação feminina aqui na Assembleia Legislativa. A bancada feminina cresceu de 10 para 12, ainda é tímido? É tímido, poderia ser mais. Mas como é que a senhora vê esse crescimento da bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa? Nossa, eu vejo assim como uma grande conquista, como uma grande alegria, porque nós sabemos o quanto é difícil para a gente estarmos nesse universo predominantemente ocupado por homens. Isso já começa dentro dos próprios partidos políticos. Na verdade, na bancada anterior nós tínhamos 10 mulheres, sendo 8 que foram eleitas diretamente, 2 que assumiram os mandatos. E hoje nós temos, ou seja, a gente mudou de 8 mulheres que foram eleitas pelo voto direto para 12. Então foi um grande avanço. E a gente tem percebido que a cada mandato tem aumentado mais o número de mulheres, e de mulheres cada vez mais bem resolvidas. Muitas vezes, eu lembro que antes, as mulheres eram vistas como um espelho do homem. O homem que vai mandar no mandato da mulher, é ele que determina. E hoje não. As mulheres estão vindo aí cada vez mais independentes, cada vez com mais posicionamento. E isso é bom. Provavelmente agora nós tenhamos uma presidenta mulher na Assembleia Legislativa, uma coisa que vai mudar realmente a história. Pela primeira vez o estado do Maranhão vai ter uma mulher à frente da Assembleia Legislativa do nosso estado. Eu digo, o Maranhão foi o primeiro estado a ter uma governadora dentro do nosso país. Na época foi a governadora Rosiana Sarney. E agora a gente vai ter aqui a Assembleia presidida por uma mulher. Então a gente vê o avanço, a gente vê que as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço. E com certeza, se nós tivermos as mesmas oportunidades
que os homens têm, a tendência é desse número aumentar. A gente vê partidos políticos aí, ainda nos dias de hoje, usando mulheres como laranjas para ocupar e atender as cotas estabelecidas pela lei. Então é muito triste ver isso. Eu digo que eu sonho, brinco muito, eu digo, olha, eu sonho com um dia que nós não precisemos de cotas. Mas, infelizmente, ainda há uma discrepância muito grande entre homens e mulheres, não só dentro da política, eu falo isso em todos os poderes. Mas o lado bom disso tudo é que a gente consegue ver que, apesar de haver uma discrepância muito grande, a gente vê que mesmo que de forma tímida, o número de mulheres vem aumentando. A gente vê cada vez mais mulheres ocupando espaços de poder dentro das empresas, cargos de presidências. Agora eu quero ver esse número aumentar também dentro dos partidos políticos, que eu acho que faltam mulheres à frente do comando de partidos políticos. É triste você ver que dentro do nosso estado mesmo, né, isso não acontece, a gente não vê mulheres ocupando cargos importantes dentro dos partidos políticos. E eu acredito, inclusive, que isso seja até uma coisa que dificulte um pouco esse número ser ainda maior. E será que essa questão que a gente estava falando aqui sobre violência contra a mulher, sobre assédio sexual, será que todos esses fatores aí de violência dificultam essa participação da mulher na política? Com toda certeza. Eu lembro muito de quando eu resolvi sair candidata a deputada. E eu ouvi de um membro da família na época dizer, mas tu vai entrar, tu vai ter tua vida exposta, tu vai ter tua família exposta, tu vai acabar com a tua vida. E a gente encontra poucas pessoas para nos encorajar, mas a gente encontra muita gente para nos mostrar o lado obscuro que a política tem. Sim. Na verdade, existem muitas agressões, a gente vê violência política dentro do nosso próprio estado. A gente viu aí ano passado, violência contra vereadoras. A gente viu na Câmara Federal mulheres serem assediadas, né? E ainda bem que a gente teve ali as câmeras para gravar, senão ia ser mais uma coisa onde a palavra da mulher seria colocada em xeque, que isso acontece comumente. Sim. Inclusive o que inibe as denúncias, a gente tem medo de ser exposta e a nossa palavra, né, ser colocada em dúvida, porque acontece comumente, e a gente tem visto casos de repercussão nacional, como no Congresso Nacional, como aqui dentro do Maranhão, numa Câmara de Vereadores, onde a vereadora teve o direito de fala interrompido, teve o microfone tirado, né? Então, realmente são coisas que nos assustam. Se você não tiver muita coragem e muito conhecimento também sobre os seus direitos, sobre os limites que os homens têm, você nem entra nesse universo. A gente vem para cá, para a Assembleia, por exemplo, graças a Deus tive boa relação com todos os colegas, mas a gente vê os grupos de homens reunidos e a gente às vezes acaba ficando de fora. Não é o meu caso, porque eu digo que eu sou metida, né? Eu vejo ele e digo, eu quero participar, mas nem toda mulher, né, vai entrar ali num grupo. A gente vê que a maior parte dos acordos políticos, das coisas não acontece dentro do gabinete, não acontece dentro do plenário. Acontecem fora, depois do expediente, onde os homens sentam à mesa e discutem pontos importantes. E mais uma vez nós ficamos de fora de muitas discussões. Sim. Então são inúmeros fatores que acabam, né, freando um pouco, desacelerando, na verdade, um maior número de mulheres ocupando determinados espaços. O medo, o assédio, nós somos realmente assediadas, a gente tem que ter cuidado com a roupa que a gente vai vestir, a gente tem que ter cuidado com a forma que a gente vai se portar ou vai falar para não ser mal interpretada, para não dizer que a gente está dando margem. Então é o tempo inteiro, digo, se o homem trabalha para se tornar político, se tornar um representante do povo, a mulher tem que trabalhar dobrado, porque ela tem que se ponderar, ela tem que se policiar. Gente, eu lembro muito bem da minha primeira semana, do meu primeiro dia, dos meus primeiros dias aqui na casa. Eu não era a Daniela, porque eu tinha medo da forma que eu me policiei a primeira semana inteira, a forma que eu ia falar, com quem eu ia falar, para não tocar, por medo de ser mal interpretado. Depois eu digo, ei, peraí, né? Não é assim não, mas a gente tem medo, nós somos subjugadas. Sim. O tempo todo. Sim. Né? Nós temos a nossa liberdade ali o tempo todo. Vigiada, né? Meio que vigiada, e isso tem que ser quebrado. Exatamente. Agora, a senhora falou aí de Câmara Federal, né? A gente também tem uma surpresa, uma novidade muito boa aí na Câmara Federal, com a nossa bancada federal aí reativada, com a Detinha, a Amanda Gentil e a Rosiana. Como é que a senhora pretende fazer essa conexão com a bancada federal feminina?
Eu acho que essa conexão ela é necessária, de que os poderes sempre têm que trabalhar em harmonia. E a gente sabe que tem muita coisa que nós precisamos trabalhar aqui dentro do nosso estado, mas que não é atribuição de um deputado estadual. Não compete a nós. E aí onde a gente precisa realmente ter esse elo de ligação com a Câmara Federal. Eu acho que trabalhar em concordância, trabalhar em consonância com a Câmara Federal. E o que não for atribuição nossa aqui como deputados estaduais, levar para a Câmara Federal através das nossas deputadas, principalmente as pautas das mulheres dentro do nosso estado, para que elas discutam e para que juntas conosco, na atribuição dos deputados estaduais, mas do federal, mas a gente vai ter essa conexão com certeza com a Amanda, que é uma jovem deputada estadual de apenas 24 anos, eleita aos 23 anos de idade, com a Rosiana, que tem uma experiência muito vasta, com a Detinha, que tem uma experiência com municipalismo, porque vem de uma prefeitura, já esteve aqui, né, na Assembleia conosco. Então a gente tem deputadas aí que com certeza vão poder somar muito dentro do nosso estado e que com certeza já há um elo de ligação, pelo menos eu tenho com todas elas. Detinha foi minha colega, né, aqui dentro da Assembleia. Amanda está dentro de casa. E Rosiana, com a sua vasta experiência como governadora, também com o seu fácil acesso, com certeza essa união aí, eu acredito que o nosso estado vai ganhar muito. Eu digo sempre, brinco por onde eu ando, de que o Maranhão vive um novo momento. Né? Vive um novo momento onde as mulheres estão aí para ser voz e para dar sua parcela de contribuição. Nós sabemos que a mulher ela tem muito mais sensibilidade, uma característica, inclusive estudos científicos comprovam o lado responsável que nós mulheres temos. A mulher tem muito mais responsabilidade e eu acredito que ela, unida a esse trabalho que os homens vêm desenvolvendo aí, essas características que são peculiares de nós mulheres, eu acredito que a gente venha a somar muito. E realmente o nosso estado vive um novo momento, onde esse novo momento vai ficar marcado na história, né, do Maranhão. Deputada reeleita Daniela, foi um prazer recebê-la aqui. A gente já vai se despedindo, né? O bate-papo estava muito bom e eu agradeço a sua participação aqui no Direto ao Ponto. Quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Nem vê o tempo passar, pois é. Você vê quem agradece que sou eu. Estou sempre à disposição para trazer um pouco e apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho como deputada estadual. Digo sempre que o gabinete está de portas abertas para ouvir as demandas dos maranhenses. Nós pretendemos continuar fazendo um mandato participativo, com a participação popular. Até nos nossos melhores projetos que nós temos, veio de ideias, de iniciativas populares, é claro que aprimoradas pela nossa equipe. E a gente está aqui para somar e para fazer aí do Maranhão o estado que a gente quer. Muito obrigada, deputada, e sucesso aí nesse seu novo mandato. Obrigada, Silvia. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com a deputada estadual reeleita Daniela. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!